novo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e voltamos com mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui a gente vai continuar falando sobre as camadas de ajustes que irão ajudar a gente a melhorar a iluminação dos nossos renders. E relembrando rapidamente sobre as áreas de luminosidade das nossas imagens, a gente vai ter as áreas claras, que são os realces, as áreas escuras, que são as sombras, e também o meio termo, que será justamente a transição entre essas duas áreas, ou seja, os meios tons. Então, hoje a gente vai aprender sobre as camadas de curva e a camada de exposição. Tranquilinho? Então bora lá! E repare que, novamente, a gente tem a nossa escala de tons aqui e também tem a nossa esfera de referência, que é para a gente ter total noção do que está acontecendo na nossa imagem, ok? Uma diferença, no entanto, é que a nossa imagem aqui para fazer a pós mudou. Agora, vamos editar um render que o Gabriel fez para a nossa matéria, Conheça os 7 poderes da pós-produção, e que também atualmente é a nossa capa do curso lá na plataforma. E por que eu decidi trocar essa imagem? Justamente para que vocês vão aprendendo a identificar as áreas de iluminação de cada tipo de imagem, ok? Então, vamos começar aqui com a nossa camada de exposição, que é esse íconezinho aqui de um retângulo dividido na diagonal e com um símbolo de soma e subtração. E clicando nele, a nossa camada de exposição já é criada aqui. E por que eu estou começando com a camada de exposição e não a de curvas? Porque a camada de exposição tem menos controles, então a explicação também é mais rápida. Belezinha? Então bora lá! E como é que vai funcionar a nossa camada de exposição? Subindo aqui para o nosso painel Propriedades, a gente vai encontrar 3 controles deslizantes. O primeiro vai ser a exposição, que vai afetar apenas as áreas de realce, ou seja, apenas as áreas mais claras. Depois a gente vai ter o deslocamento, que vai afetar justamente as áreas mais escuras da nossa imagem, ou seja, as áreas de sombra. Enquanto que a correção de gama vai afetar justamente os meios tons, que é a transição entre essa área mais clara e a área mais escura. Tranquilinho até aqui? Então, como é que o nosso controle aqui de exposição irá funcionar? Se eu clicar aqui na minha setinha e arrastar para frente, ele está intensificando as minhas áreas de realce, ou seja, está deixando ainda mais claro e ainda está expandindo essas áreas. Se eu jogar para trás, vai ser justamente o contrário. As minhas áreas de realce vão perder força, vão se escurecer um pouco, belezinha? Vou voltar aqui para 0, valor padrão. E agora a gente vai para o deslocamento. Como eu disse, ele vai cuidar das áreas escuras. Se eu clicar e arrastar esse controle para frente, a gente vai clarear essas áreas. Enquanto que se eu arrastar para trás, ele vai escurecer essas áreas. Simples, não é? Vou voltar aqui novamente para 0, que também é o valor padrão dele. E agora a gente vai falar sobre a correção de gama, que vai trabalhar justamente as áreas de transição entre as áreas claras e as áreas escuras. Se eu clicar e arrastar isso para frente, o que vai acontecer? As minhas áreas de transição irão escurecer, enquanto que se eu arrastar para trás, essas mesmas áreas irão clarear, ok? Então, vou voltar ele para o valor padrão, que dessa vez será 1. E se eu quisesse dar um pouco mais de contraste aqui para o meu render, o que eu poderia fazer? Arrastar a minha correção de gama um pouco para frente, para deixar um pouquinho mais escuros meus meios tons, arrastar a exposição também um pouquinho para frente, para deixar as áreas de realce um pouquinho mais claras, e talvez arrastar um pouquinho aqui o deslocamento, para deixar as minhas áreas escuras um pouquinho mais escuras. Bem pouca coisa para não acabar forçando aqui. Deixa eu ver. Algo mais ou menos assim, vou colocar 0,005, por exemplo. E pronto. E agora, se eu quiser ver se a edição que eu fiz está boa, ou se eu preciso diminuir ou aumentar alguma coisa aqui, tudo que eu preciso fazer é vir aqui no olhinho, no rodapé do meu painel de propriedades, clicar para ocultar essa edição e clicar novamente para voltar. Eu achei que as áreas de realce deu uma estouradinha, então o que eu vou fazer? Vou reduzir um pouquinho aqui a minha exposição. Belezinha? Agora sim, acabei mexendo de fato aqui só no deslocamento e na correção de gama. E seria um exemplo aí de como eu poderia editar essa imagem usando aqui a minha exposição. Tranquilinho? Então eu vou excluir aqui a minha camada, mas antes disso, repare que mais uma opção ficou ativa aqui do lado do meu olhinho, que é basicamente uma setinha dando a volta aí. O que essa setinha faz? Ela redefine, ou seja, coloca todo mundo de volta aos padrões. Então, se por acaso eu fiz uma edição aqui,
e eu não gostei, eu quero refazer tudo desde o início, tudo que eu preciso fazer é vir aqui e clicar nessa setinha. Pronto, todo mundo aqui voltou para o valor padrão, 0, 0 e 1. E aí eu poderia novamente começar e fazer uma edição bem diferente daquela que eu fiz lá. Então, por exemplo, só mexer aqui na minha exposição, no meu deslocamento e talvez um pouquinho ainda na nossa correção de gama, ok? Então agora sim vou excluir aí a nossa camada de exposição. Vamos agora então conhecer a nossa camada de curvas, que é essa terceira aqui, que por acaso tem um gráfico e uma curva. A primeira coisa que você tem que entender sobre a curva é que, na verdade, ela é uma variação da ferramenta níveis. E como exatamente seria essa relação? A ferramenta níveis seria a forma mais simplificada, enquanto que a curvas vai fazer tudo que a níveis faz, só que o cálculo dela, a forma de trabalhar dela, é um pouquinho mais complicada. Uma básica comparação, por exemplo, é que a ferramenta níveis ela é linear, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente só arrasta para frente e para trás. Enquanto que aqui na ferramenta curvas, a gente pode fazer curvas, como o nome já bem diz. Então, por exemplo, se eu clicar em uma parte aqui do meu gráfico e arrastar, eu crio um ponto, e conforme eu arrasto, eu crio uma curva também. Além disso, eu posso criar vários pontos diferentes aqui. Então, ele vai trabalhar cada área de forma diferente. E a minha imagem ficou desse jeito. Por quê? Porque cada pontinho desse daqui, na verdade, é uma parte da minha transição entre a área clara e a área escura. Por quê? Porque a minha área clara aqui é esse ponto no canto superior direito, enquanto que a minha área escura eu vou trabalhar no canto inferior esquerdo. E tudo dentro da reta que estava aqui antes é transição. E eu posso trabalhar cada ponto aí dessa transição de forma diferente. E é por isso também que ela é mais complicada. Contudo, ela é uma ótima ferramenta, justamente porque ela te dá mais opções. Então, vou voltar aqui para o nosso padrão. E já que eu disse que a nossa ferramenta curvas é uma ferramenta de níveis avançado, vamos ver então como é que elas se assemelham, ok? Então, onde é que a gente vai controlar as nossas áreas escuras aqui? Para controlar as áreas escuras, a gente vai ter essa setinha aqui da esquerda, escura. E conforme eu clico e arrasto para frente, a nossa área escura vai ficando mais escura. Voltar ela para lá. E agora a gente vai para o nosso outro lado, que é essa setinha branca aqui. O que essa setinha branca vai fazer? Clicando nela e arrastando para frente, a gente vai estar controlando aqui as nossas áreas de realce, as nossas áreas mais claras. Volto ali novamente. E quanto aos meus meios tons, como é que eu vou controlar? Se na minha ferramenta níveis eu tinha uma setinha aqui no meio e nessa daqui eu não tenho. Para isso eu só preciso vir exatamente aqui no meio do meu gráfico. Clicar, ele vai criar um ponto. E se eu arrastar para frente, você vai ver que os meus meios tons vão ficando ali mais escuros. Enquanto que se eu arrastar para trás, os meus meios tons vão ficando aí mais claros. Belezinha? Vou desfazer aqui então. E agora a gente vai pensar um pouquinho. O que é que a gente tinha na nossa ferramenta níveis que aparentemente a gente não tem aqui? A gente tinha a nossa faixinha limitadora, aquela que ia determinar qual o meu tom mais escuro e qual o meu tom mais claro. Mas na verdade ela está aqui sim, só que na vertical, bem à nossa esquerda. Então o que acontece? Se eu clicar aqui nesse pontinho aqui do canto e arrastar um pouquinho para cima, eu estou delimitando qual vai ser o meu ponto mais escuro. Você pode ver que aqui ficou um 18, e isso quer dizer que o tom mais escuro que eu tiver vai ser um cinza 18. Então, se eu escurecer totalmente aqui a minha imagem, você pode ver que parece que ficou preto, mas se eu clicar aqui na minha camada e vir aqui pegar o seletor de cores e clicar, você vai ver que na verdade não é preto, não vai ser o 0, vai ser o 18, exatamente o tom que a gente delimitou. Se eu fizer o inverso, então eu vou clicar aqui na minha curva de novo, voltar a minha setinha para o lugar dela, clicar aqui no meu ponto superior direito e arrastar um pouquinho para baixo. Dessa vez eu estou delimitando o branco, então eu estou falando qual vai ser o tom mais claro que eu vou ter. E eu disse aqui que vai ser um 243. Então vamos fazer o teste. Se eu clicar aqui na minha setinha para controlar os realces e arrastar o máximo possível, você pode ver que a minha imagem parece que ficou branca. Mas se novamente eu clicar aqui na minha imagem, vir aqui no meu seletor de cores e clicar, você vai ver que o que a gente tem é um cinza 243. Viu?
exatamente como a gente fez lá com a nossa ferramenta níveis. A gente delimitou ali qual vai ser o ponto mais claro que a gente pode ter na imagem e qual vai ser o ponto mais escuro que a gente pode ter. Vou desfazer aqui novamente. E uma última semelhança aqui, será que aqui na camada de curvas a gente também vai ter o botão de automático. Então se eu clicar, o Photoshop vai pensar um pouquinho e ele vai me dar aí um resultado automático que ele mesmo calculou. Belezinha? Então vou desfazer aqui novamente. E agora a gente vai trabalhar as diferenças entre o funcionamento das curvas e os níveis. E a primeira forma de se trabalhar com as curvas é justamente aquela que eu já havia mostrado. Ou seja, eu clico em cima dessa reta para criar um ponto e eu posso movimentar esse ponto aí para clarear ou escurecer uma parte específica da minha imagem. Então, por exemplo, eu vou arrastar isso daqui um pouquinho para baixo para deixar a minha imagem um pouquinho mais escura aí. Eu vou criar um ponto mais aqui na parte superior direita para trabalhar um pouquinho dos realces e aumentar um pouquinho mais. Depois eu ainda posso criar um ponto aqui no meio para determinar como exatamente vai ser essa transição entre essas duas áreas. Vou deixar mais ou menos assim, e se eu achar que a área de realce está muito forte, eu posso voltar no ponto que eu já havia criado e alterar ele, movimentar ele para suavizar um pouco mais. E para saber então se a minha edição melhorou ou piorou a imagem, o que eu posso fazer? Só vir aqui no olhinho e retirar a visualização. Então antes a nossa imagem estava assim, e agora o que aconteceu? A gente deixou as áreas escuras um pouco mais escuras, a gente reduziu um pouquinho as nossas áreas de realce, então a gente ganhou um pouquinho mais de detalhe, e eu acho que assim ficou até mais interessante. Bom, vou desfazer aqui, e agora a gente vai conversar sobre uma outra forma de também utilizar as curvas. Dessa vez é utilizando essa opção de lápis que tem logo abaixo dessa curva aqui com pontos. E se eu clicar nela, o que é que vai acontecer? Dentro do meu gráfico aqui, o meu mouse se transforma num lápis e agora eu posso desenhar a minha própria curva. Por exemplo, eu posso vir aqui no início, clicar e arrastar para desenhar a minha própria curva. Mas qual é a parte chata de usar esse método? Um é que você tem que ter bastante controle sobre o mouse e outro é que você teria que entender completamente essa curva e a influência que você vai ter no resultado final. Então eu acabo não utilizando porque eu acho que é um método muito mais difícil, muito mais complicado, ok? Vou desfazer aqui. Vou voltar aqui para o meu método de curva com pontos e dessa vez eu vou clicar nessa ferramenta aqui que tem uma mãozinha e uma seta para cima e para baixo. Se eu clicar nela, dessa vez, como é que eu vou criar pontos aqui? Eu vou criar clicando na minha própria imagem. Um exemplo de área de realce aqui na minha imagem é essa área aqui do chão, bem próxima à primeira cadeira. Se eu clicar nela, ela vai me dar essa mãozinha aí, e conforme eu arrasto para baixo, ela vai diminuir a claridade dos meus realces, ou seja, ele vai reduzir os meus realces. Agora, se eu pegar e clicar, por exemplo, nessa luminária aqui, nesse ponto perto do fio onde parece mais escuro, e arrastar para cima, dessa vez eu estou clareando as minhas áreas escuras. Se eu pegar, por exemplo, uma outra área aqui, uma área mais aqui do meio, um geralzão, a gente vai estar mexendo nos nossos meios tons. Então, se eu clicar e arrastar para cima, a gente vai clarear. Se a gente arrastar para baixo, a gente vai escurecer essa área, ok? O que aconteceu então? Os meus pontos aqui foram criados conforme eu ia clicando aqui na minha imagem. Por quê? Se você reparar, a gente recebeu esse conta-gotas. E conforme eu vou passando ele pela minha imagem, um quadradinho maior aparece ali na minha linha de curva. E conforme eu vou mexendo, ele vai andando ali pela área da minha curva. Porque assim ele está me mostrando exatamente a qual área da minha curva o pixel que eu estou passando por cima pertence. Ou seja, essa área aqui da cadeira, por exemplo, é uma área ali mais do quadrante superior direito. Enquanto que essa área aqui embaixo da cadeira já pertence ali mais próximo ao quadrante inferior esquerdo. Então, qualquer ponto que a gente for clicando aqui, ó, ele vai criando pontos diversos ali na nossa curva. E a gente pode controlar cada um deles. Tranquilinho? Vou desfazer aqui então. E sobre a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e nas próximas aulas a gente vai ver sobre as camadas de balanço de cor e também a de preto e branco. Por que essas duas? Porque essas duas ainda tratam sobre luminosidade e a balanço de cor vai tratar justamente da colorização das áreas de luminosidade da nossa imagem, ok? E aí, gostou da aula?
Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!